Olá, querido irmão, querida irmã, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida em mais este dia. Que bom que você está mais uma vez acompanhando os nossos vídeos, os vídeos da Igreja Presbiteriana de Bacaxá, aqui do município de Saquarema, no Rio de Janeiro. Nós estamos já há algumas semanas trazendo mensagens da parte do Senhor ao seu coração. Neste momento, neste dia, eu queria trazer uma palavra que está registrada no livro de Neemias, capítulo de número 2. Nós leremos os 5 primeiros versos e meditaremos neles em alguns minutos. Neemias, capítulo 2, os 5 primeiros versos, diz assim: No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: Por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: Viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Os tempos de Neemias, o tempo em que ele viveu, tem algo em comum com os dias que nós estamos vivendo. Uma palavra comum, que é crise, é o tempo que ele estava vivendo. Vamos olhar um pouco para o contexto, para a história do povo de Israel. Por causa dos grandes pecados do povo e dos reis que governaram a nação de Israel, por causa dos seus erros, da sua desobediência, da sua idolatria, do seu coração duro, o povo de Israel foi entregue nas mãos de inimigos. Em um dado momento da história, o Império Babilônico, que era o mais forte, o mais poderoso na terra, dominou Israel, destruiu a cidade, destruiu Jerusalém, destruiu os muros, o templo. Muitas pessoas foram mortas e outras tantas levadas ao cativeiro, ao exílio na Babilônia, para ser escravos, para ser exilados e cativos. E como você bem sabe, a história conta que foram 70 anos de exílio. Então, por 70 anos, o povo de Israel, o povo de Deus, por causa dos seus próprios pecados, se acharam cativos, longe de sua casa, longe da sua terra, como escravos. Depois desse período de 70 anos, o império que passou a dominar sobre a terra foi o Império Persa. E também está registrado na história, está registrado na Bíblia, que um imperador persa chamado Ciro, usado por Deus, ele foi um instrumento de Deus para libertar o povo. Ele assinou um decreto que libertaria o povo de Israel para voltar à sua casa, voltar à sua nação e reconstruir a sua cidade, reconstruir o seu povo, a sua história. Então o povo é liberado e voltado para casa. Então, depois de libertado, de voltado, retornado para casa, o povo estava desanimado, ainda estava em crise ao ver a sua história destruída, ao ver a sua cidade, o templo, os muros derribados e a cidade toda assolada. Então, nesse período, Deus levanta 2 homens que são
Esdras e Neemias para animarem o povo, para liderarem o povo na reconstrução dos muros da cidade, reconstrução do templo, reestruturação da nação de Israel. Nesse texto que lemos do livro de Neemias, Neemias e Esdras estão muito ligados. Os dois trabalharam juntos nesse processo de restauração da nação de Israel nesse período. Neemias era um homem que era judeu, mas morava e trabalhava na cidadela de Suzã, que era uma das cidades principais do Império Persa. E ele tinha um bom cargo. Ele trabalhava para o rei. Como nós lemos aqui no livro, ele trabalhava para o rei. Ele era copeiro do rei. Ele era um homem de confiança. Ele provava os vinhos antes de servir ao rei, para que o rei não se intoxicasse, não passasse mal, ou algo não sobreviesse contra o rei, não corresse o risco de estar um vinho contaminado ou estragado. Então ele morava e trabalhava dentro do palácio, tinha um cargo de confiança, estava confortado, tinha conforto, tinha um bom emprego, um bom lugar, sua vida estava tranquila. Mas quando nós lemos o começo da história, no capítulo 1, nós vemos que quando Neemias buscou notícias sobre a sua nação, a nação de Israel, sobre a sua cidade, Jerusalém, ele teve más notícias. Notícias de que a cidade estava destruída, o povo estava abalado, desolado, o povo vivia em miséria, todo destruído. Então, o capítulo 1 nos conta como ele agiu e reagiu diante dessa situação e como as notícias que chegaram a ele sobre o seu povo, sobre a sua nação, sobre a sua cidade, como isso abalou e o incomodou de tamanha forma. Como eu disse, ele tinha um bom cargo, morava no lugar, no palácio junto com o rei, estava num ambiente confortável. Podemos até pensar que ele, diante das notícias, poderia até ficar triste, mas aquilo não o abalar, porque já não era o lugar onde ele vivia mais. Ele já estava em outra situação, em outra cidade, já estava bem de vida. Pode ser que ele não importaria com o que estava acontecendo. Mas o texto nos mostra que diante da crise que o povo passava, diante do sofrimento, diante das dores, da crise, da miséria, do desespero que a nação de Israel passava, da destruição toda, Neemias deixou o seu conforto de lado e tomou algumas atitudes em prol da sua nação, por causa da situação que estava acontecendo. Então, segundo esse texto, ele nos conta algumas atitudes que Neemias tomou diante da crise, da situação que ele ficou sabendo que estava acontecendo com o seu povo, a sua nação de Israel. Primeira ação que nós vemos, atitude, reação que ele teve, foi de se compadecer. Tanto o capítulo 1 quanto os primeiros versos do capítulo 2 nos mostram a reação que ele teve diante das notícias. No capítulo 1, no verso 4, ele diz assim: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante Deus dos céus. Sentei, chorei e lamentei por uns dias. Mesmo estando em uma situação confortável e tranquila, ao ter notícias do que estava acontecendo com o seu povo, com a sua nação, ele mostrou que se importava. Ele mostrou que a miséria que seu povo estava vivendo o incomodava sobremaneira. Neemias estava tão triste, tão
chateado, tão incomodado, que esse sentimento transpareceu na sua face. Quando ele foi ter diante do rei para servi-lo, para fazer a sua função, o rei olhou para ele e perguntou: o que está acontecendo? Você não está doente. Essa sua cara triste, essa sua fisionomia baixa, é dor no coração, é tristeza. O que está acontecendo? Até o rei percebeu o quanto as notícias ruins incomodaram, o quanto Neemias foi afetado com o que estava acontecendo para o seu povo naquela época. Compaixão e misericórdia são duas coisas que ele teve e que todos nós crentes deveríamos ter. Misericórdia, se a gente for pegar a raiz da palavra original, é colocar o nosso coração na miséria do outro, ou seja, se importar, se afetar com a dor e a miséria do outro. É interessante que o maior exemplo de misericórdia e compaixão que nós temos na Bíblia, na história, foi Jesus Cristo, o próprio Deus, que por amor, por misericórdia do povo, do seu povo, ele se fez homem, sofreu, foi humilhado. E Jesus, em seu ministério, enquanto andava viajando pelas cidades, pregando, fazendo curas e milagres, ele se deparava com muitas pessoas doentes, cegos, coxos, pessoas que sofriam. E quantas vezes a Bíblia nos conta que Jesus, ao ver uma situação de fome, de sofrimento, de dor, ele se compadeceu das pessoas. Jesus até chorou de tristeza por ver o sofrimento e o luto de seus amigos. Quando Lázaro morreu e as suas irmãs Marta e Maria estavam chorando, entristecidas, o próprio Jesus se compadeceu e chorou por ver o sofrimento dos seus amigos, de quem ele amava e quem ele gostava. Então a misericórdia, a compaixão, o se compadecer, o se afetar com o sofrimento do outro, tem que fazer parte das nossas vidas como cristãos. E muitas vezes, diante do sofrimento que nós temos visto à nossa volta, que nós temos visto nos noticiários da TV, tanto sofrimento que tem acontecido, tantas notícias ruins, nós vemos o aumento da violência, o aumento da fome, o aumento das mortes, o aumento do sofrimento, das doenças, ainda mais no período que nós estamos vivendo agora, aumento de casos, gente infectada, que tá enchendo leitos de hospitais, pessoas morrendo, pessoas enlutadas, perdendo seus entes queridos. O quanto isso te incomoda, o quanto isso mexe com o seu coração. Ou você vê uma notícia ruim dessa e já logo muda de canal, já põe um filme ou uma série para você assistir, porque você já está cheio de notícia ruim assistindo. O quanto o sofrimento do outro, o sofrimento da nação tem te afetado, o quanto você se compadece, se entristece e é afetado com o sofrimento do outro, ou você só pensa e só se importa com o seu sofrimento. Neemias aqui, ele mostrou que ele, mesmo em seu conforto, ele ficou totalmente afetado, incomodado com o sofrimento do seu povo, da sua nação. Mas ele teve uma outra atitude. Ele orou. Ele orou. Ele não só chorou, não só lamentou, mas ele se colocou diante do Deus dos céus e orou ao Senhor. No verso 4 diz que quando
o rei perguntou o que estava acontecendo, ele diz: eu orei ao Deus dos céus. E no capítulo 1 de Neemias, nós vemos, nos versos 5 até o 10, o registro dessa oração que ele fez ao Senhor. A oração feita diante da miséria, da destruição do povo, de tudo que estava acontecendo. Ele orou e disse: ah, Senhor Deus dos céus, grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Aqui ele vai orando, colocando-se diante de Deus, exaltando a grandeza de Deus. E durante essa oração ele também confessa, reconhece os pecados e os erros do povo e os confessa diante do Senhor. Ele reconhece que tudo que o povo passou de sofrimento, de tristezas, de exílio, de destruição, foi por causa dos seus próprios pecados, dos seus erros, de eles terem esquecido, rejeitado o Senhor, rejeitado os mandamentos, rejeitado o que Deus havia ordenado e direcionado para que eles vivessem. E ele confessa: olha, o povo está sofrendo por causa dos seus pecados, então eu faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Ele reconhece isso, reconhece as consequências do pecado do povo, mas ele também lembra, em sua oração ele lembra das promessas de Deus, da aliança que Deus fez com o povo de Israel, do cuidado que Deus prometeu, das palavras, das promessas que Deus fez de sustentar e guardar e cuidar do seu povo em toda e qualquer situação. Relembra a misericórdia de Deus, relembra a fidelidade de Deus, relembra a aliança. Isso tudo está na sua oração em favor do povo de Israel. Neemias se importou tanto com o que estava acontecendo com o povo, a ponto de não só lamentar e chorar, mas de orar e interceder em favor do seu povo, da sua nação. Nós sabemos que a miséria, a crise que a humanidade vive hoje, vive há tanto tempo, é fruto do pecado, dos seus erros, é fruto da humanidade ter virado as costas para o Senhor, ter rejeitado o Senhor, ter se entregado aos prazeres e entregado a outros deuses. Por isso, o nosso dever é orar, é interceder pelo nosso povo, pela nossa nação, para que Deus, em seu soberano poder, tenha misericórdia de nós. Exerça seu poder, sua misericórdia a nosso favor, que somos totalmente dependentes dele, e miseráveis e pecadores. Em vez de criticar aqueles que governam, que erram, ao invés de desejar o mal àqueles que fazem o mal, ao invés de desejar sofrimento e dor para aqueles que são violentos e aqueles que nós vemos que são criminosos, que praticam o mal todos os dias, a nossa ação tem que ser orar, interceder por cada um deles. Eu sei que por vezes você ora sim pela nação, principalmente quando lá na igreja ou durante as reuniões de oração da sua igreja, da nossa igreja, é pedido para você orar em favor da nação. Você até ora pelas autoridades, ora pela saúde, ora pela educação, ora pela nação, pelo governo, enfim. Mas o quanto essa intercessão que você faz em favor da sua nação, da nossa nação, o quanto é sincera e mostra que você realmente se importa e deseja o bem
da nação e do seu povo, da sua cidade, do seu bairro, do seu estado. O quanto que a sua oração demonstra que você se importa com o sofrimento humano e o quanto você deseja que a misericórdia de Deus seja exercida em favor do povo. Mas por fim, uma outra atitude que Neemias teve, ele não só lamentou e chorou, ele orou, mas ele também planejou e agiu, tomou uma atitude, tomou para si a responsabilidade de ajudar, de abençoar o seu povo. Sua atitude logo após de orar foi chegar-se ao rei e pedir ao rei que ele lhe liberasse, lhe desse uma folga de alguns dias, umas férias, para que ele pudesse ir até Judá, até Jerusalém, para que ele pudesse ajudar o povo na reconstrução da sua nação, da sua vida. Ele se sentiu tão incomodado e chamado por Deus a fazer algo em favor do seu povo. Não só chorar e não só orar, mas também agir. É interessante que desde o tempo que Neemias ouviu as notícias sobre Jerusalém, desde o momento que ele ouviu as notícias, chorou, orou, até o momento em que ele foi se chegar diante do rei pedindo que o rei lhe deixasse ir até a sua cidade, aqui se passaram mais ou menos 4 meses. Lá no primeiro verso do capítulo 1 diz que estava no mês de Quisleu, que corresponde ao nosso calendário a mais ou menos mês de novembro e dezembro. Aí aqui no capítulo 2, o momento que ele se apresenta diante do rei, fala que é no mês de Nissan, que se for comparar com o nosso calendário, seria mais ou menos março, abril. Ou seja, 4 meses se passaram desde que Neemias recebeu as notícias e desde que Neemias, até o dia que ele chegou diante do rei para pedir que ele deixasse Neemias ir ajudar o seu povo. 4 meses. Nesse tempo todo serviu para ele estar orando pelo seu povo, pedindo orientação, planejando o que ele poderia fazer para abençoar o seu povo. Isso mostra que ele soube esperar o tempo de Deus, soube planejar sua ação, e ele esperou o Senhor orientar o que ele viria a fazer para abençoar o seu povo. E no restante da história, nós vemos o que Neemias fez, como seu papel foi fundamental na reconstrução dos muros da cidade, de toda a nação, mas também como ele foi importante na reconstrução da vida espiritual do povo de Israel. Se você quiser ler esse texto, leia o livro de Neemias, leia o livro de Esdras. Mostram essa história de como aconteceu essa reconstrução da vida da nação, da vida de Israel como povo de Deus. Nesse período que a gente está vivendo, já 3 meses, mais de 3 meses isolados, de quarentena, com essa situação toda acontecendo à nossa volta, eu não sei como você tem vivido e como você tem passado. Não sei se está te faltando alguma coisa. Eu não sei se você está tendo alguma dificuldade, algum problema financeiro ou está passando necessidade física nesse momento. Não sei. Mas eu sei, se você, neste momento, não tem faltado nada para você, você tem sua comida na mesa, você tem o conforto do seu lar, você tem a sua família bem de saúde, glória a Deus por isso. Mas eu queria te desafiar. O quanto você
que está aí quietinho no seu sofá, confortado, só esperando isso tudo passar ou a poeira baixar, como nós dizemos no ditado? O quanto você tem se importado, se interessado pelo sofrimento que você vê à sua volta, que nós vemos à nossa volta, com o sofrimento do nosso próximo, aquelas pessoas que têm sofrido, passado necessidades, pessoas que têm perdido seus empregos, que suas famílias estão passando necessidade, estão sem comer ou estão adoecendo. O quanto você tem se importado e o que você tem feito para abençoá-los. Irmãos, é tempo de reconstrução. Reconstrução da nossa rotina, da nossa vida com Deus, da nossa vida em comunidade. O que você tem feito? O quanto você tem feito para ajudar, para abençoar alguém nesse período agora? Você tem se importado com os sofrimentos? Você tem orado, intercedido para que Deus exerça misericórdia sobre o nosso povo? Você tem agido em prol daqueles que sofrem? O que você tem feito? Que Deus nos abençoe e nos capacite mais e mais a viver para a glória dele, a abençoar e a ser pessoas que edificam, pessoas que abençoam, como Neemias fez na sua época. Que você, que eu, possamos fazer parte da história do povo de Deus, de gente que não ficou conformado, contentado em ficar em casa esperando as coisas baixarem, esperando a situação passar, mas tomando atitudes para abençoar o povo de Deus, para ajudar na reconstrução da história do povo, da vida espiritual do povo de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde nesse dia. Queria terminar com um aviso. Nós, da Igreja Presbiteriana de Bacaxá, estaremos retornando com as nossas atividades públicas, com nossos cultos físicos públicos, claro, tendo cuidados segundo as prescrições da Prefeitura e do Ministério Público, Ministério de Saúde. Então, no próximo dia 28 do 6, próximo domingo, se você não está no grupo de risco, se você não tem nenhuma doença respiratória, vascular, se você está apto, saudável, se você tem sua máscara facial e você quer participar conosco, será muito bem-vindo. Nós teremos algumas observações a cumprir para que possamos voltar aos cultos, mas eu te convido, você que não está no grupo de risco, nos reuniremos no próximo domingo, dia 28 do 6, na rua José de Souza, número 26, na rua da Policlínica, município de Saquarema, no centro de Bacaxá, município de Saquarema, Rio de Janeiro. Se você tem interesse em participar conosco, seja bem-vindo. Traga sua máscara, seu álcool em gel, sua Bíblia, e estaremos juntos cultuando ao Senhor. De manhã, às 9 horas, com Escola Bíblica Dominical, e à noite, às 19 horas, com o culto de gratidão e ação de graça ao Senhor e adoração por tudo que Ele tem feito. Que Deus te abençoe, te dê um dia abençoado e próspero, em nome de Jesus.